vou pedir mais uma vez, como eu já pedi a semana retrasada, aproveitar, né, a oportunidade que a Globo está me dando de mais uma vez pedir aos brasileiros não confundirem a coisa. Nós estamos iniciando, né, uma preparação para a Copa do Mundo. Então, vamos esquecer toda essa confusão que está acontecendo no Brasil, todas essas manifestações, e vamos pensar que a seleção brasileira é o nosso país, é o nosso sangue. Não vamos vaiar a seleção, vamos apoiar. É uma cilada, amigo. Vamos apoiar a seleção, mesmo que a seleção não vá bem, porque nós podemos realizar tropeços, jogos que vêm aí pela frente, não chegar na final, mas isso é uma preparação. Quando eu era criança, o meu pai começou a trabalhar na empresa da Volkswagen do Brasil, porque ele jogava futebol e foi contratado por causa disso. Era um bom jogador, então eles decidiram que seria bom ter ele no time, né? Com o tempo eu achei engraçado que ele queria que a gente jogasse também, mas eu sempre fugia para as aulinhas de judô. A razão pela qual a Volkswagen e a Ford tinham tanto poder no Brasil é por conta da própria influência dos lobbies sobre os governos. Os lobbies que forçaram que nós tivéssemos rodovias e não ferrovias para que o povo pudesse se deslocar. E especialmente para que a riqueza se deslocasse por caminhões e que as pessoas comprassem carros. Isso forçou com que os trens, ônibus fossem opções secundárias. Inclusive alguns ônibus feitos pelas mesmas empresas de montadora que montam os carros. Hoje, na frente da própria Volkswagen, um grupo de pessoas se revoltou contra os aumentos da passagem, cada vez mais abusiva em todos os anos, catalogada e centralizada pelos governos dos municípios. O consórcio intermunicipal faz com que os bairros ao redor da rodovia, tanto da Anchieta quanto da Índio Tibiriçá, ao redor do ABC Paulista, sejam bairros de várias cidades do ABC, mas que fiquem distantes dos seus centros urbanos. É por isso que aqui no ABC Paulista você tem o hábito de falar, quando você vai para o centro, chamar esse centro com o mesmo nome da cidade. Por exemplo, se você está aqui em Ribeirão e você vai para o centro de Ribeirão, você fala vou para Ribeirão. Se você está em Mauá, vou para Mauá. Isso vem do hábito justamente dos bairros, alguns bairros não pertencerem fisicamente a divisas diretas do seu próprio município. Isso faz com que o transporte de ônibus fique mais caro. Esse transporte é abastecido por diesel. Os centros que mantêm esse tipo de articulação ainda se fortalecem devido a essa ausência de veículos. E tem se aumentado também ainda mais a dificuldade para esses moradores chegarem às suas próprias cidades. Um morador de um bairro desses custa por cerca de R$18, chega a gastar R$18 por dia para ir para o seu centro urbano para poder ser atendido nos seus próprios postos de saúde municipais. Um gasto de combustível que, mesmo agora nessa crise sem combustível por conta da greve, chegaria a mais ou menos o dobro ou triplo do valor que você gastaria com um veículo com motor 1.0. Em outras palavras, as condições de ação são sempre precarizantes para a classe mais oprimida e a classe trabalhadora. E para os mais ricos, as condições se tornam ainda mais próximas. Não é à toa que o próprio governo hoje não considera que a posição dos trabalhadores continuarem paralisando as rodovias significa que eles não são autênticos ou que são movimentos infiltrados. Ainda que hajam movimentos políticos, tanto de esquerda quanto de direita, dentro dessas reivindicações, estão ali porque acreditam nessas reivindicações. Quando você pega alguém da extrema-direita pedindo a intervenção militar, ou pega alguns marxistas e anarquistas que estão indo aos protestos auxiliar esses caminhoneiros, estão indo porque acreditam legitimamente que esses protestos fazem parte de necessidades reais dos trabalhadores caminhoneiros do Brasil. E a condição deles não vai melhorar. A única solução é realmente se manter lutando e retomar as lutas que a gente fez há 4 anos para que elas não se tornem experiências que vão e vêm de 4 em 4 anos.
Você, Big Brother, com aquela faixa preta na cabeça, como é que é o nome? Black Bloc! Ei, volta pra rua! A volta vai ser com relação não ao aumento dos impostos, mas o mau uso desse dinheiro. Agora, na campanha eleitoral, a gente vai ter novamente o amigo da Dilma, que agora já não é mais amigo, fazendo o uso do dinheiro público e de funcionários públicos para que tudo seja voltado para sua própria reeleição, que é impressionante que esse cara vai se lançar ainda. É tão impressionante quanto o fato de ter Copa do Mundo aqui nesse país, é uma coisa que eu não entendo como que acontece. Não vai ter nesse país, vai estar lá na Rússia, mas a seleção foi para lá, apesar de todas as relações que a gente tem. Porque quem manda na seleção brasileira mesmo são as grandes empresas do grande capital. É a Vivo, é a Coca-Cola, são várias e várias empresas, é o Itaú, que está hoje sempre financiando o esporte, mas também se usando desses grandes eventos para ficar com a maior parte dos recursos. Hoje o que nós temos é uma dificuldade cada vez maior ligada a poder se manifestar com relação às necessidades básicas alimentares, porque os empresários sempre pagam as campanhas eleitorais. E para aqueles que querem a intervenção militar, eu devo lembrá-los que é justamente essa intervenção que o Temer está pedindo. Os militares são muito mais aliados da manutenção da chamada ordem social do que da revolta social. No demais, paz.